A inteligência artificial tomando nossas posições, nos escravizando, né? Ela tem uma característica com bilhões ou até mesmo trilhões de treinamentos. Hoje com a parte da inteligência artificial, né? Ontem tivemos um bate-papo muito bom com o Alexandre Caramache, que ele é um dos cofundadores do AI Brasil. E a gente trouxe um dos temas que tem pegado muito, né? A inteligência artificial, de um lado, está vindo forte aí, está todo mundo com medo, né? Eu digo que a primeira coisa que as pessoas têm é se lembrar de Blade Runner, lembrar de Matrix, lembrar do Exterminador do Futuro, né? Inteligência artificial tomando nossas posições, nos escravizando, né? E você que é dessa área de telecomunicação, como que você enxerga isso? Como que você está enxergando essa mudança nesse meio? Bom, primeiro falar sobre a inteligência artificial. É algo que eu também venho estudando. Por muita coincidência, também tenho aí uma proximidade muito forte com Alexandre Caramache. Sou parte do Conselho Consultivo da AI Brasil, seja fundada por ele e que hoje vem desenvolvendo um trabalho sensacional de trazer uma inteligência artificial soberana aqui para o Brasil. Por que soberana? Porque acho que parte da guerra nós perdemos. Nós não competiremos com relação às placas, aos chips, que empresas em Taiwan, né? NVIDIA, enfim, várias empresas que dominam e dominarão esse mercado. Da mesma forma, eu acredito que nós também não competiremos com o desenvolvimento dessas soluções. Apesar de termos aqui algumas iniciativas bastante interessantes, é muito difícil competir com o volume financeiro das Big Techs que praticamente dominam esse mercado. Mas nós podemos sim competir na criatividade. Ou seja, o brasileiro tem uma característica natural de ser criativo, de ser flexível, de ter ginga, né? Ginga é uma palavra muito brasileira, e o desenvolvimento de soluções que façam uso da inteligência artificial podem acontecer aqui de uma maneira muito natural e isso ser levado para o resto do mundo, né? Então eu acredito muito nessa possibilidade e aí vem a questão da inteligência artificial soberana. Mas primeiro, vale dizer que a inteligência artificial não é nova. O termo foi cunhado em 1956. Alan Turing. Exatamente. Alan Turing começou, né, com o teste de Turing, que até hoje é utilizado para você validar se aquilo pode ser considerado ou não uma inteligência artificial, né? Depois a gente pode até entrar em detalhe em como funciona esse teste, mas óbvio que ele não é o mais completo, mas ainda hoje ele pode ser utilizado. De forma simplista? De forma simplista é você ter 3 entidades, 2 humanos e uma máquina. Um desses humanos é um entrevistador e ele faz perguntas para as 2 outras entidades, a máquina e o outro humano. Se esse entrevistador não consegue identificar quem é a máquina, isso significa que existe ali uma inteligência artificial. Olha, que legal. Só que acontece, normalmente a máquina é treinada para uma atividade específica. Então, quando você sai daquilo, você acaba não tendo as respostas. A tal da inteligência artificial generativa é que fez tudo mudar e esse hype, essa onda de inteligência artificial que a gente vê agora, aliás, desde o final de 2022, é justamente porque com a disponibilização da IA generativa e não com a sua criação, porque ela já existia, a questão é que a junção de conectividade com processamento, com armazenamento, ou seja, a gente desenvolvendo esses 3 pilares, permitiu que a IA generativa se viabilizasse para a utilização. E literalmente está na mão de todo mundo. Nós usamos hoje o ChatGPT ou as outras ferramentas, porque a gente tem que lembrar que o ChatGPT não é a única ferramenta. A gente já tinha Alexa, né? Alexa, o Siri. Qual que é a grande diferença? Porque, por exemplo, o Alexa e o Siri, eu acho que eles não são setados para entender o sotaque mineiro. Eu nunca consegui falar com a minha Siri nem com o meu Alexa. O que muda tanto dessas duas para um GPT, por exemplo? É justamente essa diferença do treinamento, né? Enquanto Siri e Alexa são baseados em reconhecimento de voz, mas são treinados para desenvolver funções específicas, você já deve ter visto ou configurado, ou talvez não, configurado habilidades na Alexa. Eu desisti, eu nem uso. Então você configura fico o dia inteiro com o GPT, essas habilidades. Eu não consegui. Falei, finalmente uma que me entende. Exatamente, porque ela foi treinada, o Alexa, né, ou a Siri, enfim, elas foram treinadas, essas ferramentas, para o uso naquela função específica.
A grande diferença da IA generativa é que ela é de propósito geral. Então ela traz dois principais pontos que devem ser considerados. Primeiro, o processamento de linguagem natural, o tal do NLP, Natural Language Processing. Ou seja, nós conversamos com a máquina de maneira totalmente natural. O outro é a característica do treinamento. Ela parte de uma fundação que é chamada de Large Language Model, ou modelo grande, modelo amplo de linguagem. Ou seja, ela tem uma característica com bilhões ou até mesmo trilhões de treinamentos. Então ela tem uma amplitude muito maior do que aquela restrição da Alexa ou da Siri, por exemplo. Por isso é que a gente tem tanta dificuldade em falar com a Alexa. Eu já desisti também, às vezes eu perco a paciência com ela. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, te convido a participar do nosso próximo Retiro Above and Beyond. Quer saber mais? Digite calma que te enviarei todas as informações. O amor se manifesta de 1 milhão de maneiras e hoje eu conheci pessoas maravilhosas, situações maravilhosas, experiências maravilhosas que me levaram a crescer espiritualmente. A partir desse final de semana, eu vou levar comigo um novo arquivo de memória, uma nova experiência. E a partir de hoje eu vou passar a usar essa experiência em todas as decisões que eu vou tomar. Acredito que a Above Beyond é uma união, né, uma unidade entre grandes pessoas que já passaram por esse caminho de empreendedorismo, junto agora com uma espiritualidade, a meditação, a calma da mente. O maior aprendizado foi realmente estar em sintonia com pessoas que já trilharam muito o caminho de sucesso profissional e financeiro, falando de espiritualidade e energia. Por exemplo, grandes empresários e também doutor, né, um médico falando dessa parte energética e espiritual que volta à essência do coração e não está só ali no que a grande maioria, né, está vibrando ali apenas no físico. A minha maior dificuldade é conseguir conciliar a dinâmica de correria do dia a dia, mas com uma mente mais calma, mais em paz. Uma das maiores chaves para mim, um dos maiores algoritmos, foi a estabilidade e eu poder saber que eu consigo lidar com o meu próprio eu crítico. Eu acredito que a minha dor, que pode ser a dor de muitas pessoas, é de se conhecer profundamente, saber quem realmente você é, saber quais são os seus verdadeiros pontos fortes, fracos. Esse evento aqui é um retiro de autoconhecimento, crescimento, de aperfeiçoamento, me fez primeiro baixar minha frequência, me fez aguçar as minhas sensibilidades, minhas percepções e de dar valor àquilo que precisa ser dado, de colocar num rol de prioridade aquilo que realmente importa.